Gente, vamos lá. O Brasil já está entre os países que mais taxam. Não, o Brasil não é um dos países que mais taxa no mundo. Vamos aos fatos? Fato 1. Nossa carga tributária é 33,4% do PIB, Receita Federal de 2023, tá? Na lista de 38 países da OCDE, estamos em 16º lugar. Atrás da Suécia, com 42,6%, da França, com 46,1% e até da Itália, com 42,4%. Na América Latina, somos apenas o segundo colocado. Perdemos para Cuba e empatamos com o Uruguai, dados da CEPAL. Então, por que essa ideia pegou? Resposta: porque o Brasil tem o pior tipo de tributação. Enquanto países desenvolvidos taxam renda, lucro e patrimônio, o Brasil esmaga o consumo. 48% dos nossos impostos vêm do bolso de quem compra arroz, remédios e gás de cozinha. Resultado? Injustiça fiscal escandalosa. Quem ganha até 2 salários mínimos sacrifica 28% da renda em impostos, segundo a FGV. Quem ganha mais de 30 salários paga só 13%. Por isso que foi feita a reforma tributária sobre o consumo, primeiro, antes da reforma sobre a renda. Agora, esse chilique aí é a prova do tamanho do trabalho que a gente vai ter para taxar o andar de cima. E sim, gente, agora ele faz parte do andar de cima. É fato. Inclusive, em 2024, veio do levantamento e mostra que o imposto do Brasil, ele representa 33% do seu PIB. Então, assim, é pra torar mesmo. E entre os países do G20, o Brasil tá ali, ó, liderando no ranking. Julgamentozinho meu moral esse, né? E o Brasil gasta isso tudo e o G20 tá lá entre os mais. Pois é, tem 195 países, né? Por que será que ele não fez uma análise deles todos, sabe? Por que será? Vamos só se perguntar para isso. Porque quando falam do G20, para dizer que taxamos muito, escondem o essencial da distorção, tá? A tributação de guerra contra o pobre. Como a gente já falou antes, 48% dos impostos vem do arroz, remédio e ônibus. Por isso teve uma reforma sobre consumo. Resultado, o trabalhador paga 28% da renda em tributo. O rentista paga 6%. Gente, vamos botar em pratos limpos. Quando você não cobra o imposto do rico, ele vira, sabe o quê? Poupança para o rico, porque ele não mexe nesse dinheiro, tá? Se você não tributa, ele não volta para a economia. Ele não volta para você. Ele não volta para a saúde. Ele não volta para a educação. Ele não vai para lugar nenhum. Ele simplesmente vai virar poupança para rico, transformar os filhos deles em herdeiros. Pronto, tá? É para isso que você tá não tributando, para não ter retorno. Pobre, quando é taxado, esse retorno volta. Quando a gente isenta o pobre, isso vira gasto, vira consumo, vira retroalimentação da economia. Por que a economia continua crescendo? Porque insiste em crescer, mesmo com juros altos, mesmo com tudo que está acontecendo, mesmo com essa sabotagem do Congresso. Porque a gente continua gastando, a gente continua usando o nosso dinheiro. E quanto mais a gente recebe isenção, mais a gente gasta, mais a gente vai atrás. Sabe por quê? Porque a gente ainda precisa melhorar muito de vida, para se comparar à melhora de vida que esse rapaz aí teve também, sabe? Então, essas distorções são terríveis. A gente tem um orçamento violado, sabe? 1,3 bilhões dos juros vai para a dívida. Por que será, hein, que ele não fala sobre isso? Por que ele resolveu focar em imposto e não no que vai para a dívida? Porque a gente queria rever a dívida, Gil. Topa? Né? Parece que não topa. Sabe quanto disso vai para o SUS? Só 12%, sabe? Aí, enquanto isso, o Congresso corta 9 bilhões da educação e aprovou 400 bi em isenção. Essa isenção não foi pra você, tá? Foi pro Gil, por exemplo. Ele foi isento. O executivo tentou taxar dividendos de super ricos, 20%, para financiar o Bolsa Família. O Congresso paralisou 11 meses. Cobrar dividendos de milionário para investir em periferia. Os legisladores criaram as anistias. Enquanto isso, no G20, o Brasil propõe taxar 2% sobre bilionários globais, mas Estados Unidos e Alemanha bloquearam a pedido de corporações. Vamos desmontar esse chiliquezinho? Imposto alto, isenção fiscal para rico, 80 bi ao ano, dinheiro que falta lá no hospital. Reforma é assalto, sonegação do 1% mais rico, 400 bilhões ao ano, 3 vezes o orçamento da saúde. Estado ineficiente, desvio comprovado, 27,5% do superfaturamento em obras, dados do TCU, e 5,7 bi roubados em 2023. Isso porque a nossa máquina estatal, olha,
O dinheiro às vezes chega lá na prefeitura. Você sabe, você sabe. Você mora no município, você conhece, você conhece. Resultado prático de tudo isso? Crise fiscal fabricada. Déficit de 1,5% do PIB, enquanto a renúncia fiscal é 3 vezes maior, tá? Quer dizer, sabe o que, gente? Que o Estado está perdendo esse dinheiro. E como ele perde, ele faz essa renúncia fiscal. Ou seja, ele abre mão de ganhar. Você acha isso justo? Você pode abrir mão de pagar imposto? Não, né? O Brasil pode estagnar. Ó, o crescimento agora só foi de 0,2%. Foi melhor do que o projetado, que só era 0,1%. Mas ainda assim a gente precisa prestar atenção nisso. A gente está tendo uma asfixia fabricada e proposital do Congresso Nacional no nosso orçamento. E para não dizer que não avisei, enquanto o pobre paga 48% no gás, vira juros para banco. Enquanto o rico tem isenção de 80 bi, vira iate e conta na Suíça. Isso não é falta de dinheiro, é projeto de poder para manter o povo na miséria. Ou seja, exija o fim da isenção de dividendos, a taxação de grandes fortunas, auditoria da dívida pública, ou não. Chega de chilique, queremos o quê? Justiça fiscal, justiça tributária. E aí você fala assim, mas Gil, o que é que tem? Porque como se não bastasse, gente, agora é imposto em cima de imposto, em cima de imposto, tem mais um. Existem algumas categorias de investimento que eles eram isentos de imposto de renda. Mas agora o governo ele quer tributar, certo? Que é a LCI, a LCA e alguns outros. Aí você pergunta, mas isso não vai me afetar não, Gil. É imposto sobre quem faz investimento, dane-se quem faz investimento. Dane-se, vai te afetar sim. Que quando tu for lá comprar a tua feira, a tua cesta básica, teu bolsinho vai sentir. Entendesse? Agora imagina a indignação de uma pessoa que juntou um ano todinho, um mês todinho, um dinheirinho para poder investir. E aí chega quando vai pegar esse dinheiro para investir, vai ter que pagar imposto em cima dos investimentos. Minha gente, desculpa. Desculpa, agora sim, me deixa chateado. Eu imagino, Gil, tanto que você fica chateado, né? Como diz o Paulo Freire, o sonho do oprimido é virar opressor, né? Aí você começa dizendo o quê? Uma falácia imensa, né? Que é imposto em cima de imposto. Porque, na verdade, não tem imposto sobre imposto. Na verdade, você mesmo diz, existiam categorias isentas. Sabe quando eu vi esse vídeo a primeira vez? Sabe o que foi que eu me lembrei? De alguém que é investidor e comete o erro de colocar todos os investimentos dele no mesmo local. Aí ele vai ganhar 5% a menos, né? Nossa, 5% a menos só. Do rendimento. Gente, não é sobre o que a pessoa aplica, não. É só sobre o rendimento. Ah, e deixa eu contar um segredo pra vocês que o Gil não contou. Sabe quanto é o aporte mínimo desses tipos de investimento aí que o Gil tá falando? 30 mil, gente. É, 30 mil. Ah, e tu não pode resgatar na hora que você quer, não, tá? Então ele é um investimento que ele é feito pra quem não precisa do dinheiro, gente. É a pegadinha que ele não contou pra vocês, não é? Aí ele diz assim, vai te afetar. Gente, vai, gente. Sabe o que afeta também? Aumentar teu salário. Tu vai deixar de querer que teu salário deixe de aumentar? Entende? Porque a inflação vem, aí você ganha, você corrige a inflação e ganha um pouquinho mais agora, né? E sabe o que é que eu tava lembrando? Durante o governo do Temer e do Bolsonaro, não repuseram mal a inflação. Isso é afetar no bolso. Isso é diminuir poder de compra, tá? Então, gente, pra você, cidadão comum, que recebeu o seu salário, ai, a inflação aumentou! Não, gente, no próximo ano, você vai ter a reposição do que essa inflação tirou do seu salário, que você já recebeu do ano passado, do ano retrasado, do ano retrasado. Sabe por quê? Porque desde que o governo Lula entrou, ele fez esse tipo de redistribuição. O salário mínimo passou a aumentar acima da inflação. Aí veio o Jair e o Temer, deram mal a inflação. Mas eles não tiveram a coragem de não repor a inflação. Entende? Isso termina se transformando numa cultura que é difícil reverter. Então a gente precisa lutar sobre isso. Não vai te afetar no teu bolso, não, cara. Não vai. Diretamente, não vai. Porque você vai ter a reposição dessa inflação bem aí no teu salário próximo ano. O problema não é no teu bolso. Não. Literalmente não é no teu bolso. É no bolso dele. Porque agora ele vai ter que pagar 5%. 5%. Lembram o que a gente disse? Vou repetir de novo. E 5% sobre esse, tá? Só sobre esse, que era isento. É isento. Ou seja, não pagava nada. Tem outros milhares de investimentos aí. Não é só um. E essa indignação toda, né? Ai, quando a gente mexe no bolso de investidor, eles ficam bem nervosinhos, né, gente? Eu achei muito engraçado. Cara, eu vi esse vídeo
Eu tinha me recusado a ver esse vídeo. Eu só vi esse vídeo porque começou essa treta inteira do IOF, do IOF, do IOF. Eu, gente, mas por que as pessoas estão preocupadas com o IOF? Por quê? Porque nem precisa, sabe? Mas hoje tudo vira um auê. E aí vira um auê porque as pessoas não querem conhecer, ficam com raiva de conhecer, que é chato. Pois é, aí dá nisso, né? Vira um negocinho que não vai te afetar, não vai te afetar diretamente. Indiretamente vai. E, gente, tudo te afeta indiretamente, a gente vive em sociedade, né? Oi, hello, tudo afeta, sabe? Ó, o salário mínimo afeta, aí o salário mínimo sobe, aí o dono do supermercado aumenta, e aí aumenta nisso, aumenta naquilo, aí tem a guerra acolá, aí aumenta o valor do petróleo, aí aumenta o dólar, aí tem o chilique, aí vem o pessoal querendo ganhar mais e mais e mais, aí falta ovo nos Estados Unidos, aí os nossos empresários decidem que é melhor exportar ovo do que vender ovo aqui no Brasil, entende? Tudo tá ligado. Ele é economista, ele sabe disso, ele sabe que você mexe numa coisinha e afeta a todos, então, quando ele diz que vai afetar o teu bolso diretamente, ele só tá querendo fazer terrorismo, sabe? É porque, sei lá, acho que pegou pessoalmente ele, né? Por que será? Né? Não sei por que será. E lembrando novamente sobre o investimento, juntou um dinheirinho. Pois é, gente, não é um dinheirinho, sabe? Dinheirinho é a gente que vai lá pra poupança, tem que ficar esperando 30 dias pra render. Dinheirinho é a gente que deixa lá na conta corrente e aí o gerente vai lá e coloca um resgate automático e aí vai te explicar que pelo menos tu ganha uns centavinhos. Uns centavinhos. A gente não tá falando dessas pessoas, sabe? A gente tá falando do Gil que já tá ganhando milhões e milhões, sabe? Talvez é porque, sei lá, meu primeiro bilhão, minha vida, né? Talvez, será? Supostamente. Agora sim, isso é fato que para o governo é maravilhoso, que a XP fez o levantamento e mostra que aproximadamente 18 milhões, né, bilhões, 18 bilhões, vai ser colocado nos cofres públicos. Isso é maravilhoso, porque a gente fala de redistribuição de renda, políticas públicas, eu entendo. Só que, gente, o Brasil precisa de tanta arrecadação assim. Tá tão desesperado assim por arrecadação. A XP, né? A XP fez um levantamento. Tá. Gil, o governo também fez esse levantamento, né? Não precisava ter citado a XP, né? Podia ter citado a fonte do governo federal. Mas tudo bem. Supostamente, né? É só uma coincidência. Aí, 18 bilhões nos cofres públicos, né? Gente, se eu não me engano, o Congresso cortou o orçamento de 2025. Não foi? Foi. Não foi noticiado um contingenciamento de 31,9 bi por conta desse corte do orçamento do Congresso? O Gil tá em que país mesmo? Será que ele tá realmente preocupado com o Brasil? Será que ele tá vendo as notícias? Porque a notícia que eu vi é que teve corte. Pois é. E sabe por que não teve corte? Porque foi mandada essa MP. Essa MP e do IOF com os fundos de investimento, assim como o decreto e a portaria sobre o IOF. Olha, tu vê como tudo é ligado, né? Tudo é ligado. E aí ele diz assim, que dinheiro no cofre público vira política pública e redistribuição. Nossa, eu tô passada, chocada. Que ele sabe disso, né? Mas mesmo assim ele tá com chilique. Aí, ó, vamos lembrar de novo. Isenção pra rico vira o quê? Investimento, poupança, investimento, poupança. Vamos lá, assim, ó, ligar, porque aí fica mais fácil da gente entender. E é dessa poupança aí, que está sendo tributado. Sabe o que não tributa imposto de renda, Gil? A poupança. A poupança não tributa não imposto de renda. Olha aí, que tal? Tu troca o investimento do LCI, o rendimento do LCI, do LCA, do CRI, do CRA, pelo da poupança? Vamos perguntar pro Gil se ele vai trocar? Se cobrando os 5% do imposto de renda ainda não vai valer a pena deixar o dinheiro lá no LCI e no LCA? Vamos perguntar? Será que ele responde? Será? Pois é, gente. Pois é. Há entre o céu e a terra mais do que supõe a nossa vã filosofia, tá? Ou no bolso de algum investidor, né? Aí rola essas coisas. Inclusive, a gente tá sim, Gil, desesperado por arrecadação. Sabe por quê? Porque o Congresso está asfixiando o orçamento público. O Congresso não está votando a isenção dos 5 mil, a taxação dos super ricos, não está votando a desoneração das empresas para retirar, não está combatendo sonegação porque está já pensando no próximo refis, não está votando nada. Sabe por quê? Porque o Dino reclamou de umas emendas. Sabe aquelas emendas sem transparência? Sabe? Tu já fez vídeo sobre isso, já reclamando?
Já cobrou o Congresso? Porque o Congresso não tá passando? Já fez videozinho reclamando do Hugo Mota? Já? Vou esperar, tá, Gil? Essa indignação todinha pra quem não tá votando as arrecadações que o Brasil precisa. Conto com você, tá? E como vocês sabem que eu adoro uma parte, eu vou aproveitar que a gente já tá falando de IOF e já colocar e resolver tudo de uma vez. Só que aí eu vou pegar e chamar o nosso amigo Adriano pra ele dar a explicação, porque eu acho que o vídeo dele ficou perfeito. Então eu vou colocar uns trechinhos aqui pra ele explicar pra vocês também, sabe? Aí vamos ver depois o resto da indignação do Gil. Seguinte, pessoal, vamos falar hoje sobre uma crise que nem deveria ser crise, né? Mas que virou motivo de histeria tanto da extrema-direita, né, quanto de uma parte da extrema-esquerda que vive em rede social, digamos, procurando pelo em ovo para atacar o governo Lula, né? Tô falando do tal do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. Você já deve ter visto algum vídeo, algum tweet, sei lá, alguma manchete sensacionalista dizendo algo do tipo, o Lula voltou com o IOF, mais um imposto do PT, governo Lula traiu os pobres, vai taxar até quem respira, enfim. Mas vamos com calma, tá? Que aqui a gente explica direitinho, na moral, né? Pra ninguém sair por aí repetindo desinformação, tá? Terraplanismo. Bom, primeiro vamos entender o que é o IOF, né? O IOF é um imposto federal, né? Que vai incidir sobre várias operações financeiras, como câmbio, crédito, seguro, títulos imobiliários. Traduzindo, ele aparece quando você compra moeda estrangeira, quando você faz empréstimo, quando você usa cartão de crédito internacional, né? Ou você investe na bolsa. Ou seja, não é um imposto novo, tá? Ele existe desde 1900 e bolinha. É um imposto, gente, que na maioria das vezes não pesa na vida do trabalhador comum, que tá ali no corre do dia a dia, tentando pagar o aluguel, botar comida na mesa, né? Sabe quem que ele vai afetar? Ele vai afetar quem está fazendo operação financeira mais robusta, como, por exemplo, transferências internacionais, compra de dólar. Caramba, Adriano, entendi, mas e essa história de aumento ou volta do IOF? Então, é aqui que vai entrar a treta. Lá no governo Bolsonaro, em 2022, foi aprovado um projeto para quê? Para reduzir gradualmente o IOF em operações de câmbio, ou seja, operações com moeda estrangeira, até a extinção total dele, que seria em 2029, tá? Isso foi feito para o Brasil poder entrar ali na tal da OCDE, né? Aquele clube de países ricos que o Paulo Guedes adorava. Só que adivinha, o Bolsonaro aprovou isso? Sim, aprovou, mas sem planejar a compensação da perda da arrecadação. É como se ele dissesse basicamente assim, vamos abrir mão de bilhões em impostos e depois a gente vê no que dá, Foda-se. Agora, já no governo Lula, o que o ministro Fernando Haddad e a equipe econômica estão fazendo? É como se eles dissessem, peraí, a gente até pode continuar com esse plano de zerar o IOF, ok, mas vamos fazer isso com responsabilidade. Gente, assistam o resto lá no canal do Adriano, tá? Vou deixar o link, vou ver se eu lembro de colocar o card. Eu ainda sou meio leiga, sabe? Nesse negócio de colocar o link e tal no lugar certo. Mas eu vou deixar o link na descrição. Assistam lá. Menino Adriano, passada, chocada, né? Pois é, o IOF, gente, ele sempre existiu. Um dos chiliques do Gil também é esse, sabe? Porque lá nesse mesmo fundo de investimento aí dele, era cobrado um IOF bem mais caro, sabe? Por você resgatar antes do tempo, dependendo do prazo do resgate e tal. E aí o governo tirou o IOF para colocar o imposto de renda. Né? Nada mais, uma compensação por outra, cobrando um pouquinho a mais, também para ajustes de regras, como o Adriano falou. Essa questão do IOF, ela vem lá de trás, como o Adriano também falou. Vem lá desde a medida do Jair Guedes, pois é. E aí eles fizeram o que a gente chama de renúncia fiscal. Ou seja, eles abriram mão de ganhar dinheiro. Quem abre mão de ganhar dinheiro? Pois é, nosso estado abre mão de ganhar dinheiro o tempo inteiro. Vocês sabiam disso? Pois é. Aí deixou de entrar, sabe onde, Gil? No cofre público, sabe? Então, esses 18 bilhões que vão retomar agora é fichinha, porque foi perdido durante 4, 5 anos, entende? É fichinha. É troco de pão pro Brasil, isso daí que vai entrar agora. Mas sabe pra onde é, como é a perspectiva que não vira troco de pão? Porque a gente tá precisando desse dinheiro, sabe onde? Lá no MDS, que teve contingenciamento, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Sabe aquele que paga o Bolsa Família? Que coordena o PA, o PNAE, junto com a Conab, que também tá precisando de armazém, que também tá precisando regular preço? Pois é, uma coisa puxa a outra, meu caro. E eu prefiro, sim, que você, que hoje é milionário, pague, do que eu, que não sou milionária, pague, tá? Não é uma escolha difícil, Gil do Vigor. Não é uma escolha difícil. E aí, o Adriano lembra bem uma coisa.
O Haddad, o governo Lula, só está sendo responsável. Responsável com o orçamento, responsável com as renúncias, responsável com a arrecadação. Sabe quem também não está sendo responsável? Gil. O Congresso, que ontem derrubou a MP. Vamos ter vídeo sobre isso? Você também vai fazer um vídeo irritado com o Hugo Mota? Ou não? Tá? Vamos cobrar que ele desengavete? Todas as propostas que o Haddad já mandou são 25, tá? 25. Fora a da isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil. E tem que ser do povo que está pagando. A gente precisa de políticas públicas que consigam resolver o nosso problema sem ser colocar dívida de volta para a população, que tem que ficar pagando pelas contas que é para ser do governo. E eu sei que é um problema. Estou falando assim, nossa, são ineficientes. Não. A gente sabe que existem dívidas, precisam ser pagas. Só que isso, gente, cabe também numa gestão eficiente, porque a eficiência também é você conseguir trabalhar com pouco e fazer muito, entendeu? E assim, de verdade, assim, eu fico revoltado. Eu quero saber de vocês o que é que vocês acham, porque essa é a minha visão como especialista. Sabe, a parte que eu mais gostei, só que não, dessa colocação do Gil, é quando ele diz assim, tem que ser do povo. Não, Gil, não tem que ser do povo. É por isso que o governo tá taxando LCI e LCA. E não outras coisas. É por isso que o governo mandou uma isenção de 5 mil pro Congresso, para quem ganha até 5 mil no Congresso, e tá taxando quem ganha 100 milhões. É para isso que a gente tá fazendo, é para isso que é essa do LCA. Não vem dizer que é porque imposto vai ser cobrado de rico e vai afetar o pobre, não, porque o pobre é afetado independente. Aí você tá querendo o quê? Que não tenha mais investimento em saúde e educação? Porque essa reposição bem aí só está precisando ser feita, tanto no LCI, no LCA, cobrança de imposto de renda e IOF, porque foi feita renúncia fiscal lá atrás. Porque o Congresso não está votando as arrecadações que o Ministério da Economia mandou para lá, que o Haddad mandou para lá, com responsabilidade, tá? Política pública tem que ser feita sem colocar dívida para a população. Como assim, Gil do Vigor? Como assim? Política pública é feita com o retorno dos impostos que é pago também pela população. Só que agora a gente está querendo que quem tem rendimentos altos, pague também a conta. Por isso, porque o rendimento dele está lá guardadinho, sem ser mexido e sem ser tributado. Essa é a questão. Aí vem falar de eficiência, fazer muito com pouco dinheiro. Como é que faz isso, Gil? Como é que faz isso? É deixando de cobrar imposto e a população? Aí quer dizer que é para cortar? É para oferecer um serviço melhor, péssimo? Não, né? Porque tu quer que seja bom, de primeiro mundo. E aí, como é que faz isso, sem cobrar imposto? A gente sabe muito bem, eu sei, você sabe, e boa parte da população sabe muito bem por que o dinheiro dos impostos não está sendo bem gasto, né? A gente sabe o que o Congresso está fazendo lá agora, não sabe? Pois é, por que a sua raiva não volta para o Congresso? Por que você não está reclamando do Hugo Mota, que não está cobrando, não está passando a isenção dos 5 mil? E a taxação dos super ricos? Por quê? Hein? Pois é, essa aqui é a minha visão como um especialista de nada. Um especialista de porra nenhuma. Um especialista de vida do povo. Que trabalhou, que trabalha. Que tá correndo todo dia. E aí, agora que você virou milionário e foi pro andar de cima, aí tá fazendo o quê? Isso é muito errado, Gil. Muito errado. Você sabe disso. Olha, se por acaso, você pegar esse react bem aqui, eu queria que você escutasse de novo a sua própria fala desse último trecho. E realmente parasse para pensar se realmente o que você falou faz sentido. Porque você sabe, como economista, que não faz o menor sentido o que você falou. Você tanto não sabe que você pegou e fez um outro texto, um outro vídeo, para poder meio que se corrigir, mas ainda assim querendo colocar a culpa no governo. Você tá em modo de ataque porque sabe que fez alguma coisa errada. Sabe que o seu vídeo não deveria ter sido feito assim. Gente, eu adoro vocês. Eu acho que muitas vezes assuntos sérios e importantes precisam ser debatidos. Eu fico muito feliz que hoje possa ser um mecanismo de trazer assuntos de debate. Ou mais que vocês, às vezes, peguem no meu pé, que eu amo. Mas a gente se ama, a gente abre pro diálogo. Eu acho que é importante debater, sim, assuntos que são sérios, gente. Eu sou economista, eu tô fazendo um PhD, mas não é por isso. É porque eu sou um cidadão. Eu acho que é importante a gente ter uma visão mais ampla de tudo e debatermos como brasileiros que somos. E antes de tudo, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sou a favor de que, não, rico não pode ser taxado. Não, gente, pelo amor. Vocês me conhecem aqui, pelo amor de Deus, né? Volta um pouquinho nos meus vídeos. Sempre defendi que o Estado tem que arrecadar sim, porque precisa disso para ser feita política pública de inclusão, reduzir desigualdade. Sem arrecadação não tem segurança pública, não tem SUS, não tem nada disso, gente, não tem educação. Eu falo muito sobre a educação pública e por isso que eu falo que eu sou a favor. Inclusive também me manifestei aqui quando eu falo, vai aumentar e vai estender a isenção para quem ganha até 5 mil reais. Eu falei, cara, isso é muito bom, mesmo às custas de ajustar a taxação de quem ganha um pouco mais. Sempre falei que era ok, para mim não tem problema. O problema não é contra o imposto, é a forma como esse imposto é colocado pra gente. Porque às vezes tá parecendo, gente, que é feito no improviso.
tira o imposto hoje, coloca amanhã, aí muda aqui, muda ali para ver como é que, que o mercado vai responder. Eu acho que não é isso. E outra coisa que eu acho que tem que ser trazido para o debate, uma vez que o Estado precisa arrecadar, fundo partidário, isenções fiscais altíssimas que acontecem, as grandes fortunas. Eu acho que muitas vezes precisa se parar um pouquinho e analisar muito o que no nosso país atualmente pode ser feito para que a gente consiga aumentar a arrecadação e garantir que a gente vai reduzir desigualdade nessas políticas que vão ser feitas. E muitos falaram, tá, mas tu reclamou do LCI e do LCA. Gente, vamos lá, deixa eu explicar para você. Isso aqui é uma questão técnica, não é porque, bateu no bolso do Gil, não, gente. Vamos lá. É uma questão técnica. Por quê? Esses ativos, eles ajudam o banco, gente, a captar recursos para emprestar para o agro e para o setor imobiliário. Quando essa taxa, né, ela aumenta, ela encarece a arrecadação, é isso que está acontecendo. E uma vez que encarece a arrecadação, o banco, ele repassa esse crédito mais caro. Então, por exemplo, quem está querendo financiar uma casa, ou então produzir ou comprar, fica um pouquinho mais caro também, gente. Então não é sobre defender A ou B, até porque eu acho que o mais importante que nós temos atualmente é a capacidade de dialogarmos e de discordarmos também. Porque eu amo meus rigorosos, gente. Quem vê minha RDM sabe. Ele fala, Gil, eu não concordo. Eu começo a mudar a ordem, começo a debater. Às vezes eu falo, realmente, você está certo. E às vezes ele fala, nossa, Gil, tu pensou diferente, você está certo. Porque eu adoro dialogar. Eu acho que viver na democracia é nós abrirmos espaço para que, como sociedade, nós consigamos debater, inclusive brigar, entendeu? Mãe discorda de mim, eu discordo da minha mãe. Eu discordo das minhas mães, elas discordam de mim. Porque é isso que a gente faz. Nós debatemos e abrimos espaço para novas ideias e assim a gente vai evoluindo. Porque, graças a Deus, nós criamos um espaço público para que as pessoas consigam colocar suas opiniões. Beijo, amo vocês. Eita, lá vem vocês agora brigar comigo. Mas eu sei que vocês, no fundo, todos me amam. Não, não amo, não. Mas, e tô muito chateada ainda. Viu como ele sabe, gente? Viu como ele sabe que precisa da arrecadação, né? Ele sabe que não pode ficar sem arrecadação. E ele falando que vai aumentar taxa por imobiliário e pro agro, gente, não vai aumentar. Sabe por que não vai aumentar? Porque 5% não é nada, mesmo porque foi tirado o IOF da cobrança. Sabe também por que não vai mudar quase nada? Porque a maioria do empréstimo pro agro e pro imobiliário é subsidiado. Sabe por quê? Por isenção fiscal. Eles têm isenção fiscal imensas, eles praticamente não pagam impostos, tá? Só tá cobrando caro de quem tem dinheiro guardado. Gente, não é que você vai lá tirar o dinheiro da dona Mariquinha, que tá com o dinheiro da poupança dela guardado para uma emergência, não. A gente tá falando de dinheiro que nunca é sacado, nunca, entende? No máximo, um rendimento aqui, um rendimento ali, sabe? Essas pessoas não sacam esse dinheiro, elas não resgatam. O público-alvo para fazer esse tipo de investimento é de gente que não vai mexer no dinheiro, entendeu? Entendeu o tamanho do chilique? É porque você mexe com o andar de cima, tá? Aí eu vou colocar também mais um trechozinho do que o Adriano falou, porque eu acho que cabe bem pra gente terminar de conversar sobre isso e sobre essa bendita dessa correlação de forças. Porque sim, esse vídeo aqui é sobre isso. Sobre quando a correlação de forças, ela vem lá de cima pra baixo. E ela sai tratorando a gente, sabe? E tratora com gosto, tá? Tanto que a MP ontem foi revogada. Porque, meu amigo, minha amiga, governar é equilibrar o orçamento. Se você tira uma fonte de arrecadação, precisa compensar em outro lugar. Isso não é maldade, isso é matemática básica. Se você quer que o SUS funcione, que a escola pública tenha merenda, né? Que a universidade pública, gratuita, de qualidade, continue, que o Bolsa Família seja pago em dia, né? O dinheiro ele tem que sair de algum lugar. E o que o governo Lula fez então? Ele manteve a agenda de redução do IOF que o Bolsonaro tinha aprovado, sim, manteve, mas com ajustes. E mais importante, ele fez o que o Bolsonaro não fez. Propôs a compensação da perda de receita, como manda a lei de responsabilidade fiscal, inclusive, né? Exatamente, né, Adriano? Então, assim, o governo fez a parte dele, tá fazendo o dever de casa, tá fazendo os ajustes, mandou os pedidos de arrecadação, tá ajustando a quantidade de coisas mal feitas que foi feito pelo governo Jair, e nós temos, do outro lado, o Gil reclamando. E a gente pega no pé dele, porque ele fez uma fala totalmente equivocada, não é? Aí, eu estou aqui reclamando com o Gil da cobrança do imposto de renda a cobrança do imposto de renda nas letras de crédito imobiliário e nas letras de crédito agropecuário, assim como os CRIs e CRAs, que também servem para as mesmas coisas, só que são títulos de investimento diferentes. Então, é uma loucura, porque essa correlação de forças, a gente não consegue, em teoria, nem quem veio do andar de baixo, sabe? Ele está agora completamente contra a gente. Aí vocês estão vendo o que o Adriano, terminem de ver o vídeo lá no canal dele também, falando sobre essa questão do IOF, e a gente vira esse circo e esse balaio de gato em que a gente não consegue, por exemplo, fazer uma pressão pública eficiente para cobrar que o Congresso passe coisas básicas como a arrecadação. Aí você escuta a fala do Gil, é tão cuti-cuti, porque ele diz o quê?
Eu sou a favor de passar a isenção de 5 mil, gente. Mesmo que as custas de quem ganha mais é uma dificuldade para dizer rico, né? Super rico, que ganha 100 milhões. É uma certa dificuldade, né? Aí ele também esquece, porque ele citou um bocado de coisa lá, né? Desoneração, cobrar de super salários. Sabe de uma coisa? Todas essas propostas já estão no Congresso. E o Congresso está sentando em cima. Por que será? Por que será de novo? Correlação de forças. A gente não está conseguindo fazer elas andarem. Porque a gente precisa de pressão popular. Cobrar de quem precisa. Saber o que cobrar e de quem cobrar. Sempre batendo nessa teclinha. E quando ele fala ainda dos investimentos, gente, eu vou só dar uns detalhes para vocês. Hoje, Minha Casa Minha Vida vai até quem ganha 12 mil por mês. Sim, 12 mil por mês. Tem quem ganha 12 mil por mês. Essas pessoas, elas também têm subsídios, alguns tipos de benesses para poder comprar. Não é o mesmo subsídio lá de quem ganha até 1, 2, 3, 4 salários mínimos, tá? É bem menos, mas ainda assim, juros mais baixos, mais facilidades para o financiamento, tá? A entrada, tudo isso. Então, a gente não tá falando de quem a gente... Esse crédito aí é quem vai fazer um investimento que não se enquadra no Minha Casa Minha Vida, entende? É o que a gente chama de crédito direto pelo Sistema Financeiro Nacional. Isso também é pro agro. O agro que não vai, que nem a operação dele está amparada pelo Plano Safra e nem e ele não se enquadra em algum quesito. Aí vocês... Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar. Quem é que hoje faz esse tipo de financiamento? Será que é o seu Zé da esquina? Será? Será que é o seu Zé da esquina que vai financiar uma casa, sei lá, de 4, 5 milhões de reais? Será? 6 milhões? Quem pegou a referência, quem pegou, tá? Aí você imagina que o Plano Safra, olha, já atende quem é super, ultra, mega do agro. Aí você imagina o que tipo de operação que o cara tá fazendo, que ele não vai ter o crédito subsidiado do Plano Safra. Então não, gente, a gente não tá falando de pobres pessoas, nem quem investe e nem quem pega o crédito que vem desse investimento. Fora que você tá cobrando imposto de renda do investidor, tá? E é só sobre o rendimento. E, novamente, de um dinheiro que provavelmente nunca seria sacado. Porque o bom é ele ficar lá, investindo, com um belo rendimento e isento. Só que agora, o governo tá atrás de cobrar. E um detalhe. Todos esses tipos de investimento, nos outros países, tem cobrança de imposto de renda, tá? Então, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e desculpa por mais esse vídeo imenso falando de correlação de forças. Mas é porque a gente precisa entender que a gente está numa luta diária. E a gente tem a escolha de cobrar ou se abster, né? E, infelizmente, acho que a gente não tá podendo. Né? Porque tem um projetozinho bem nefasto querendo bater na nossa porta todo santo dia.